Seja muito bem-vindo. Bem você? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço sempre. Olha, quando a gente fala em prótese de silicone, principalmente nos seios, eu acho que a maioria das mulheres tem dúvidas. A gente ouviu recentemente, até na mídia, que a Sabrina Sato vai trocar as próteses que ela já tinha, se eu não me engano, há acho que 10, 15 anos. E aí se pergunta, as próteses de antigamente se diziam que a gente tinha que fazer a troca a cada 10 anos. Hoje em dia, depois de um avanço tão grande na qualidade das próteses, se diz que depende de mulher para mulher e de prótese para prótese. O que de fato é mito e o que é verdade em relação a isso? Então, as próteses, elas sofrem um desgaste com o tempo. Né? Isso é normal. Vai afinando, vai sofrendo um desgaste e, se estiver muito desgastada, corre um risco maior de rompimento. Então, elas devem ser trocadas antes de dar o problema. Certo? Então, não tem um prazo, assim, 10, 15, 20 anos? Há 10 anos atrás, eram 10 anos, em média. Por quê? Porque, na prática, a gente trocando as próteses que foram colocadas, a gente sentia que com 10 anos estavam boas, com 15 já estão meio finas demais, 20 provavelmente romperam. Né? Isso na prática. Por que eu digo na prática? Porque nenhum exame fala, olha, essa prótese vai romper, está perto de romper. Não se o sabe exame muito vai bem. se falar da complicação, ou se a prótese já rompeu, ou se teve uma reação ao um extravasamento do microscópio de silicone ou ao rompimento da prótese, que pode ser a contratura de cápsula. Então, o exame, o ultrassom, a ressonância, vai falar da consequência. Então, não deve esperar a consequência trocar antes. Lógico, a tecnologia vai melhorando, o material vai evoluindo. Então, hoje, a maioria dos fabricantes falam em trocar a cada 15 anos. A gente vai saber daqui a 15 anos, na hora que começar a trocar, vai falar, ó, talvez dê para trocar com 20 anos, mas só pegando a prótese que está lá há 15 anos vai ter essa segurança. Vai saber, né? A maioria dos fabricantes orienta a troca a cada 15 anos das próteses colocadas hoje. A gente tem aqui um videozinho, porque também não é só a escolha da prótese. De que forma vai ser colocada essa prótese, se é na frente do músculo, atrás do músculo, isso tudo também influencia, né, doutor? Tem muitas diferenças de técnicas das mamas e das próteses. Né? Senão seria uma prótese para todo mundo, tudo igual, um carimbão em todo mundo. Como a mama muda de paciente para paciente, se amamentou, se não amamentou, biotipo, é magra, alta, tem mama, não tem mama, areola lateralizada ou não, é magra e alta ou não, tem muitas variáveis, né? Por isso, tem vários tipos de prótese. E conforme a mama, o tipo de prótese escolhida e a vontade da paciente, porque a paciente também opina, eu quero uma mais sexy, menos sexy, mais discreta, aí a gente escolhe os planos de colocação. Falando aqui de cada um, então, o primeiro é o subglandular, ou seja, abaixo da glândula, né? Então você tem uma prótese, a pele, a glândula, a prótese antes do músculo. Aqui a mulher, se ela colocar a prótese antes de ter filhos, quando ela engravidar, ela vai poder amamentar normalmente. Todas podem amamentar. Nota que todas as técnicas, a glândula, que é o amarelo, está na frente da prótese, não tem interferência nenhuma com a prótese. Então dá para amamentar sem problema nenhum. O que acontece quando amamenta? A mama vai aumentar, daí você vai amamentar, ela vai murchar, diminuir e ela vai ceder, com prótese ou sem prótese. O que faz a mama ceder é o esticar e o voltar. Né, que vai sobrar um pouco de pele e normalmente depois de amamentar a glândula dá uma atrofiada. Ela cresce e depois ela dá uma atrofiada. E as pacientes que colocam prótese, que a maioria tem pouquíssima mama, né, é comum falar assim, nossa doutor, eu já não tinha mama, amamentei, aí que sumiu de vez. Diminui bastante e muda o formato também. E a pele fica um pouquinho mais solta, né, um pouquinho mais flácida. A prótese subglandular, ela está mais solta, então ela tem uma movimentação mais natural, porque não está presa, mas o peso dela é solto em cima de uma estrutura que não dá suporte, então, que é a pele e a glândula. Então ela cede um pouquinho mais com o tempo. Numa amamentação, cederia um pouco mais. Próteses maiores, com certeza, o peso vai ser maior, vai ceder mais ao longo do tempo do que a prótese abaixo do músculo. Até pela gravidade. Mesmo que fosse uma mulher que tenha seus seios sem prótese, mas seios maiores tendem a cair mais fácil. Com certeza, o peso vai puxando. Pacientes muito magros que colocam a prótese embaixo da glândula, você aqui em cima no polo superior, praticamente essas pacientes não têm mama, né? Porque quando tem um pouquinho, ela está mais para baixo, ela não está mais para cima. Então a prótese colocada embaixo da glândula nesses pacientes é quase colocada abaixo da pele aqui em cima. Pode ser visto duas bolas se a prótese for redonda, marcando. Então uma opção, se for colocar abaixo da glândula, é a anatômica, né? A engota, que marca menos. Isso. Ou colocar abaixo do músculo, que é essa segunda, Vamos voltar a segunda outro, gente. Ilustração.
Volta pra que esse vermelho é o músculo que está prendendo a prótese, ou seja, a prótese ela fica mais fixa, você mexe, ela não balança, mas o músculo dá um suporte ao peso dela. Então ela cede menos com o tempo, fica mais natural, porque o rebordo superior aqui do músculo oculta a parte superior da prótese, então uma prótese redonda mais escondida, digamos assim, né? Até em termos de fazer exames, a subglandular também dá para fazer exame de mamografia, ultrassom, tudo, mas é mais fácil, numa punção de algum nódulo, você poder acessar por ultrassom, porque o músculo dá uma segurada. Né? Então, para pacientes muito magros, essa é uma boa indicação. Aqui é o duplo plano. Tem a subfacial, que é uma variação, que é essa camadinha branquinha, é uma película que recobre a musculatura. Então, colocar embaixo da fáscia é um pouco mais... tem um pouco mais de suporte que a subglandular, mas não o suporte da submuscular, porque é muito tênue, muito fininha. Já duplo plano é uma técnica mista, que é um meio do caminho entre as duas, que ela está submuscular na grande maioria dos 2/3 aqui superiores, mas ela não trava, porque a prótese submuscular é travada, né? Ela fica toda fechada. Ela trava só em cima, mas não embaixo. Ela deixa um pouquinho aberto aqui. Por quê? Pacientes que têm mama, não é aquela paciente que quase não tem mama, se amamentar, quando envelhecer, essa mama vai lacear, vai caindo, e se a prótese está muito fixa abaixo do músculo, a mama que estava aqui no começo, ela pode descendo e ficar com uma prótese alta e a mama murchibinha aqui, bem molinha, né? A duplo plano é bom para esses casos, porque ela tem a vantagem de ter um suporte na prótese, ela esconde o rebordo superior também para ficar mais natural, mas não trava. Então ela desce um pouco, cede um pouco mais com o tempo do que a submuscular. Então pacientes que têm um pouco de mama, que querem pôr uma prótese um pouco maior e mais natural, é um plano interessante. Né? Vou mostrar os perfis de prótese, porque antigamente você tinha tão poucas opções. É verdade. Não tinha muita coisa. Perfil baixo, alto e olha lá, né? E pronto, ou então muito largo, mais fino e o tamanho. E se usava mais os baixos, né? Hoje se usam mais os perfis altos. A gente tem aqui, ó, vou até virar para o doutor André mostrar para a gente. Eu vou deixar, acho que de lado para os meninos verem. Quer dizer, a gente tem de perfil mais alto até perfil mais baixo. Isso é para ter uma noção da quantidade de variáveis que a gente tem até mais do que isso, mas aí dá para ter uma boa noção. Né? Tem duas coisas que dá para ver bem aí. Primeiro, olhando a prótese de cima, né, qual é o perfil dela? É redondo, né? Esse daqui, ó, é bem redondo, bem redondo. Agora, olhando de perfil, é cônico. Esse aqui é cônico. Já é arredondado, né? E de perfil você vai olhar o caimento, ou seja, se ela é em gota, ou anatômico que a gente chama, né, que a projeção é maior embaixo, como essa daqui, por exemplo. Então projeta mais embaixo, grande, projeta menos em cima, fica mais natural, né? Para quem não tem quase nada de mama, né? Se colocasse arredonda, ela fica mais arredondada, né, que mais preenche mais o colo superior. Então, aquela paciente que já tem um pouco de flacidez ou tem uma mama que está muito aqui embaixo e não tem nada em cima e quer colo mais sexy, mais redondinho, essa é a opção, porque se colocar essa, vai projetar onde ela tem, não vai projetar onde ela não tem. Então, vai ficar grande aqui embaixo sem colo nenhum. E pacientes sempre falam, olha, tem alguns resultados que eu vejo de amigas que parece que a mama caiu. Não é que ela caiu, é que a projeção é maior embaixo e não preencheu. Em cima, né? Por isso que o que a gente faz numa consulta é o que você conversar, saber o que a paciente tem de ideia, para saber se é possível, né? Se é possível, e olhar a mama dela e falar onde falta, o que a gente precisa preencher. Prótese, aí você vai procurar exatamente a prótese que, somada àquela mama, deu o resultado, de ter um resultado bonito e harmônico. Vamos ver alguns mitos e verdades? O primeiro deles, qual será? Vamos ver. Os implantes de silicone são seguros. É um mito ou uma verdade, doutora André? É uma verdade, né? São muito seguros, a tecnologia é excelente. Agora, tem todo um controle de qualidade, né, da Anvisa, do Inmetro, tem selo de qualidade, está muito seguro. Antigamente se falava e as mulheres tinham medo. Quem coloca prótese de silicone, ou quem já tem prótese de silicone, corre mais risco de ter câncer. Na prática, a gente vê que é o oposto. A mulher que tem prótese, ela se cuida muito mais e faz mais vezes os exames periódicos, né? Isso já está bem provado que não tem relação câncer de mama com prótese de silicone. Isso já está... Tem muitos trabalhos provando com vários pacientes. Né? Não, totalmente descartado. E o gel das próteses de silicone são coeso hoje, né? Então, se romper, se cortar, ele não esparrama. Não espalha por ele fica ali, é como uma gelatina. Então, é bastante seguro mesmo. Próximo, vamos ver.
O tamanho do implante deve ser escolhido de acordo com o biotipo de cada mulher. Sim. Verdade, né? Como a gente falou ali, não tem uma prótese para todo mundo, É muito né? mais que biotipo, né? Biotipo, histórico de amamentação, vontade dela, formato da mama, tem várias variáveis a gente usa, junta tudo para escolher junto com a paciente, explicando o melhor tipo. Lembrar, gente, que não adianta você falar, eu quero ter o peito, os seios da fulana de tal. Cada mulher tem uma formação, mamas mais espalhadas, mais projetadas, mais largas, é difícil, e né? Mesmo uma irmã gêmea univitelina, uma que engordou mais, emagreceu mais, engravidou, a outra não, as mamas já vão ser diferentes. A constituição física é outra, né? Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo qual é. É verdade que é necessário trocar o implante depois de 10 anos? A gente já falou, mas só confirmando. Mais que 10 anos. Né? Tem que trocar em torno de uns 15 o de hoje. Mas a mulher que já colocou, vamos dizer... Há 10 anos atrás, 10 anos atrás já tem. Melhor trocar. Por quê, gente? Porque o avanço também nas próteses, obviamente, acompanha o avanço da medicina. Então, de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos, já se muda totalmente, né? A prótese definitiva não existe daqui a talvez 50 anos exista, porque os fabricantes falam hoje em torno de 15 anos. Quem sabe um dia vai ter um material que resista aí 50 anos. Tempo, uma coisa importante, Kátia, fala assim, mas eu vou pôr agora e tenho 20 anos, vou ter que trocar? Vai ter que trocar. Lembrar que depois de 40 anos, a mesma paciente vai estar fazendo mamografia quase anualmente, pegando uma mama com uma prótese velha e apertando para burro, né? Sim. Então, e aperta bastante. Aperta. Então, troca para estar gente. sempre com uma prótese de boa qualidade para evitar a complicação. Vamos ver mais um mito ou verdade? É verdade que o silicone pode se deslocar? Quando se coloca a prótese, abre uma loja, né, faz um espaço para ela caber, e esse espaço não é tão justo que ela não consiga se movimentar um pouco. Quando a prótese é colocada pela via axilar, o descolamento é até maior, porque vem da axila descendo e tal. Por isso até que se usa aquelas faixas para apertar, para ela não subir. Então, até cicatrizar, que o corpo vai fazer uma cápsula de cicatriz em volta para localizar aquela prótese naquele lugar, né, ela pode se deslocar. Então, os primeiros 2 meses são muito importantes, se não movimentar a mama, esticar, puxar, deitar em cima, né, para que ela cicatrize a cápsula e locule a prótese lá. A partir daí, se ela está bem fechadinha, digamos assim, ela não sai mais daquele lugar. Até lá tem que tomar cuidado. E o pós-operatório só depende do paciente. Tem a parte dele total de ajuda. Quer dizer, a gente sabe, quem já pôs prótese, no primeiro mês não pode levantar seu braço mais do que assim, não está doendo, eu vou levantar. Aí você está colocando tudo isso a perder, né? Quer dizer, todo o trabalho, a dedicação do médico e as técnicas... Até cicatrizar, a cicatriz ganhar força, tem que dar tempo para o corpo fazer o trabalho dele. Né? Vamos para o último mito ou verdade? Vamos ver qual é. O implante pode estourar ou romper? Pode, se estiver muito velho, se estiver muito desgastado, né? As próteses, elas têm uma qualidade muito boa, né? Você pega, aperta, e mesmo que a gente aperte, e mesmo que ela rompa, ela não sai espalhando pelo corpo, como a gente pensa, não é líquido, né? Exatamente, ela fica ali. Mas uma prótese de 20 anos, já muito desgastada, vai lá e faz uma mamografia, pá, ela pode romper, né? Mas uma prótese de qualidade boa, já na duração dela, é muito difícil. Mas é importante, gente, você conversar com o seu médico. Antes de mais nada, quem faz cirurgia plástica tem que ser um cirurgião plástico. A gente vai cuidar da pele no dermatologista. Você não vai no ginecologista para cuidar da pele. Então, com cirurgia plástica é a mesma coisa. Tem gente que acha que não precisa ser um cirurgião plástico. E precisa. Não dá para você abrir mão disso. É um médico como os outros, mas só que estudou muito mais. São 11 anos para se formar cirurgião plástico e ainda fazer a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Fez 11 anos, não passou na prova, você não ganha o título. Não adianta, não vai ser São 11 anos mais a cirurgião. prova. É fundamental procurar um especialista para qualquer coisa. E se você tiver alguma dúvida, pega o CRM do médico, entra, vai checar. É a sua saúde, gente. Não dá para brincar com isso, não. Se foi feito por um profissional habilitado, isso em qualquer profissão. A chance de você ter sucesso, obviamente, é muito grande. Nada na vida é 100%, mas é próximo disso, pelo menos, né, doutor? Tudo tem seu risco, mas você reduz o risco quanto mais operar num lugar adequado, com um especialista, hospital, você vai diminuindo o risco, né? O risco fica muito pequeno. A cirurgia plástica é a cirurgia mais segura dentre todas as especialidades de cirurgia. Olha, doutora André Colaneri, que é cirurgião plástico, claro que volta mais vezes ao programa. Qualquer tema que você seja abordado aqui por ele, pode sugerir pra gente pelo e-mail do Mulheres, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Boa semana pra você, viu?